Oi, pessoal. Tudo bem? Tô aqui, vou esperar um pouquinho a Andrea para ver se ela entra, a Semaia. Aí a gente descobre se é Maier ou Meyer também. E oi, para quem já tá entrando, tudo bem? Vamos chamar, deixa eu chamar ela aqui. Como vocês estão? Vamos lá. Eu separei alguns livros para mostrar, eu sei que ela também. Então vai ser bem legal hoje. Ah, ela entrou. Legal. Oi. Oi, peraí que eu virei. Pronto, agora tá certinho. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, para eu não falar errado de novo, é Maier ou Meyer? Meyer. Meyer. Meyer mesmo, isso, essa é Meyer. A ser Mas Meyer. pode me chamar de Andréia, né? Poxa, Eu bom, acho, provavelmente eu vou chamar de Andréia, que para mim é pode mais chamar. natural. E eu acho muito engraçado quando as pessoas ficam assim, a C, mas pode me chamar de Andréia, não tem problema nenhum. É, isso aconteceu um bom tempo comigo, que me chamavam de Liz, alguns me chamavam de Dri. Aí eu ficava assim, caraca, pode me chamar de Dri, que tá tudo em paz, não tem problema. Eu respondia das duas formas, mas Uhum. enfim. E aí, como você tá? Eu tô bem, tô botando uma luz aqui pra ver se melhora. Não, mas acho que ficou muita luz na minha cara, não vou enxergar nada. Assim melhorou um pouquinho, né? Ficou mais clarinho. Tá clarinho, Acho que tá sim. assim ficou melhor. É, tá bem. Tava, Tudo inclusive, bem? traduzindo agora quando você falou, tô entrando. Aí eu parei Tava tudo aqui para traduzindo poder. romance de época mesmo ou contemporâneo? Não, eu agora estou trabalhando. Na verdade, quando eu faço tradução, Dri, eu faço de vários livros ao mesmo tempo. Hoje eu estou trabalhando num de fantasia paranormal, estou com um romance de época e estou com um que é um dark de motoclube. E aí, Queremos spoiler. então, é, o de fantasia eu não posso falar muito, mas é Alexis Foss, que é uma autora que eu já trabalho, já tem muitos anos. Eu já Uhum. traduzi mais de 30 livros dela, ela é maravilhosa. E ela tá ela tá sempre traduzindo que o fandom dela do Brasil é muito forte. Uhum. O de época eu não posso falar, porque eu não sei nem quando a autora vai lançar, mas é uma série bem gostosinha. Eu comecei também agora, tem 2 dias. E o de Motoclube, que é Dark, é muito legal. Ele vai sair pela Bookmarks, provavelmente ano que vem. Mas é Uhum. bem legal. E como é que funciona a sua cabeça assim nos temas variados? Dá para Olha, compartimentalizar? dá. Eu costumo fazer assim, como eu trabalho com mais de um livro por mês, né? Eu divido o meu dia. Então, a Uhum. minha rotina, ela é muito bem estruturada para trabalhar nos livros e não misturar as bolas, né? Não Uhum. misturar os assuntos e tudo. E conseguir seguir no gênero, porque cada gênero são linguagens diferentes, são narrativas Uhum. diferentes, são Uhum. assuntos. Agora então eu tô trabalhando com coisas completamente diferentes um do outro, né? Tipo, fantasia com de época são E com linguagens Dark, muito né? Até porque diferentes. se esse de época ele é gostosinho, ele se afasta bastante do Dark, Muito, muito. que é Então, bem a na verdade, característica dos de época, né? o época, ele se afasta de tudo, né? Uhum. Então, é uma linguagem diferente, são palavras que a gente usa que é diferenciada, não dá para você usar uma gíria, uma expressão Uhum. muito Uhum. coloquial, até porque as leitoras de romance de época, elas são muito exigentes. Uhum. Então, se elas não gostam de um termo assim que a gente usa, né? Elas reclamam, então tem todo um preparo e um trabalho Ah, muito você trabalha com isso há quanto detalhado. tempo, Andréia? Eu trabalho desde 2013.
eu faço 13. tradução. É. Uhum. Eu já traduzi mais de 200 livros. Assim, tem uma experiência muito, muito grande. Eu imagino. E, assim, minha experiência é romance, né? Assim, Uhum. eu sou especialista em romance. E você acha que no Eu já, romance de época a gente tem uma limitação de expressões e palavras, né? Acho que para os romances contemporâneos a gente tem uma liberdade muito maior, maior. sim, Até sim, porque o brasileiro, principalmente, é conhecido por juntar um verbo e um substantivo e levar aquilo para o mau caminho, digamos assim, né? isso, Mas no romance de não. época a gente não tem muito como fazer isso. No romance de época você tem toda não é bem regra que você tem que Uhum, seguir, mas você tem umas estruturas que são muito próprias do romance de época. Em inglês, por exemplo, eles usam muito you, né? You para se referir à senhorita, ao uhum, senhor. Eles não fazem muito essa distinção no texto em inglês. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer a distinção, porque chamar de você é muito impróprio, né? Para uma uhum. pessoa que não se conhece, que não tem familiaridade, enfim. Mas, Então, mas você usa a segunda pessoa? uso, uso. O tu e o Quando. vós? Não, tu e voz não. Raramente. Porque aí também, assim, quando você traduz, Pesa o texto, não? você tem que trazer, ao mesmo tempo que você tem que ter usar essas regrinhas, de ter um cuidado narrativo para não ficar uma coisa muito informal, a leitura também ela tem que ser muito fluida, Uhum. para que não fique cansativa, para que não fique chato para quem está lendo. Então a gente respeita as regras do senhor, senhora, senhorita, usa o você quando Quando já chega da cabe, intimidade, né? quando vai Quando mais à tem intimidade, intimidade, quando o casal já tá lá mais no, né? mais As coisinhas juntinho. mais próximas, mais juntinho, né? A Até porque o vozeirona você ele pode tá, ser tá exatamente essa próxima. marca de intimidade, né? E é exatamente isso. Ele pode Você fazer a é uma marca da marca intimidade. de intimidade no romance de época. E não É, é o que acontece no contemporâneo e tampouco não, na fantasia. A não. gente usa o você, a torta e a direito em qualquer momento. Esse exemplo é interessante até falar, porque assim, até no contemporâneo, no inglês, por exemplo, se usa muito o senhor fulano, né? Uhum, O sobrenome, coisa que aqui no Brasil a gente não usa tanto. Então a gente acaba tendo que, em algumas circunstâncias, ter que adaptar um pouco uhum. para que faça sentido para quem está lendo. Tem que respeitar as normas, as regrinhas, essas questões de formalidade, mas de uma forma que não seja inacessível. Mais Uhum. ou menos como a nossa dublagem faz com os filmes, né? É. Que torna mais próximo. Uhum. Então a gente tenta fazer a mesma coisa na tradução, principalmente do romance de época, porque a gente também tem autoras, por exemplo, que eu já traduzi, que elas são super informais e que Uhum. eu tenho que dar aquela minha travadinha para não ser tão informal, porque o leitor brasileiro não gosta. No romance de E época, no principalmente. romance de época, É isso. engraçado porque o E romance de época ele tem uma linha tênue, né? A gente precisa ser muito. formal, mas a gente não pode ser muito informal. A Não, gente isso não aí. pode carregar o texto, senão ele fica pesado, cansativo, chato. Cansativo, Por um usar outro lado, palavras a muito gente não pode ser difíceis muito também. assim, senão ele perde essa natureza do romance de época, né? Que é um pouco E eu mais acho que assim, poético. o leitor que lê romance de época, ele quer ler essa coisa um pouquinho mais formal, Uhum, porque a história acaba levando você para um caminho como se você estivesse mergulhando mesmo naquela época. uhum. Né? E se você coloca uma tradução, faz uma revisão de um livro e deixa ele com gíria, com expressão muito coloquial, às vezes a gente pega. Eu trabalho com a Lu, que era minha sócia, e ela faz revisão e edição, eu faço leitura crítica e tradução. E quando a gente pega algum trabalho assim, precisa de uma edição mais forte, tal, a gente faz juntas, né? Então, muitas vezes a gente pega assim, o autor fala assim, eu estou usando uma linguagem mais acessível. Ih, O que ele travou. acha que é uma linguagem acessível, né, se torna uma linguagem muito coloquial que ele poderia utilizar.
uma linguagem um pouquinho mais formal, uma das coisas mais leves, e usando palavras e expressões que remetam mesmo à ideia do romance de época. A gente pega muito isso. Às E vezes eu quando. usar uma narrativa muito informal, muito coloquial, e perde um pouco para o leitor, ele perde um pouco esse brilho de Uhum. que você está lendo um romance de época. Não é para ser chato, mas também não pode ser a mesma narrativa que a gente usa para falar de um romance contemporâneo, de uma comédia romântica, de algo assim. E você lembra da sua primeira revisão? Da sua primeira tradução? De época, ou É. qualquer uma. Não, de De época. época, de época foi Caroline Linden, Hum, Duquesa Perfeita. Eu separei aqui vários livros para mostrar para vocês, de trabalhos meus. Esse aqui foi o meu. Minto, não foi Caroline Linden, não. Foi esse aqui. O Anúncio Matrimonial, da Millie Matthews. uhum, É um romance vitoriano que, assim, ela se tornou uma das minhas autoras favoritas, porque ela é especialista em romance vitoriano, uhum. em história vitoriana. E, cara, a narrativa dela, assim, é incrível, porque ela faz uns tijolões, né? Ela faz uns calhamaços, e ela é muito detalhista na narrativa dela, mas não é cansativa. Uhum. Ela consegue contar uma história de uma forma que te envolve e que você quer saber cada vez mais e mais e mais o que está acontecendo. Esse romance aqui ele fala de casamento arranjado, né? A Helena é uma mulher que ela sofreu muito Travou, Andréia. o parente dela mais próximo, que é o irmão, foi dado como morto Uhum. e ela herdou toda a riqueza da família. E o tio interdita ela como se ela fosse louca. Hum, Então ela tenta arranjar um marido com a ajuda de um advogado para que ela possa casar e sair do domínio do tio. Porque aí ela entendi. passaria para o domínio do marido, né? E é uma história assim encantadora. Essa série é muito maravilhosa. E E quando foi o você primeiro traduz, você costuma, por exemplo, esse foi o seu primeiro de época. isso. Então, você trabalhou dentro da história vitoriana, período vitoriano. Uhum. Você, antes de traduzir, você chegou a aprofundar a pesquisa de vitoriano? Ou você já Tem que fazer. escrevia vitoriano, já lia Não. muito Eu comecei vitoriano? eu comecei a escrever romance de época tem um ano e meio. Eu sempre Uhum, escrevi contemporâneo. Mas eu sempre li muito romance de época. Eu sempre gostei muito de romance de época. uhum, E assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, esse livro é da Bookmarks. Até para fazer a capa, né? A gente estudou. Então, a capa, ela tem essa estampa floralzinha, que uhum, é uma estampa do período vitoriano, uhum. que é muito comum no vitoriano. O floral, né? Essa tudo. Esses tons mais carregados, mais fechados, É. porque remete, né, àquele período e tal. Então, além de pesquisar sobre o período, sobre o tema, eu faço pesquisa da autora, do que ela escreveu, por que ela escreveu, se tem extra, se não tem. Aí, no caso a minha, ela tem blog, então entrei lá para poder pesquisar. Faz pesquisa de roupa. É um estudo enorme que a gente tem que fazer. Uhum, Procura o Debré e vê como é que faz, os termos de chamamento, como é que funciona, e títulos e tudo mais. Então, assim, é uma pesquisa muito grande, não é só a pesquisa da língua. É por isso que, assim, o romance de época, tanto para revisão quanto para tradução, quem faz, ele precisa ter um conhecimento do assunto. Porque não é só você traduzir do inglês para o português. Não é uhum, só você chegar e mudar o I love you por eu te amo. Tem coisas que em português são muito diferentes e que você precisa entender o contexto daquilo para você poder trazer aquela uhum. tradução. E ter o respeito pelas normas de conduta, as normas, essas regrinhas que a gente estava falando, do você, para que não haja ruído, né, na Uhum. tradução. É, e aí, assim, você faz revisão, eu não sei se você deve ser que nem eu, quando eu pego um livro, né, traduzido para algum colega e tal, que às vezes não tem tanta experiência, ou a editora, ou enfim.
não tem aquele cuidado de fazer esse tipo de trabalho mais detalhado, né, de pesquisa e tal. E muitas vezes a gente sabe que não tem nem como fazer, porque o prazo é curto e tal, a pessoa É tem um que atrás fazer, do entregar tudo outro. correndo, um atrás do outro. É, que você lê e fala assim, isso aqui não tá legal, isso aqui não é isso, Eu faço entendeu? preparação de texto, então eu pego muita tradução que muitas vezes no olhar do tradutor de cansaço, né? A gente cansa do texto, de tanto ler, reler, ler, Cansa. reler, ler, reler, a gente cansa do texto. Então, quando eu E não pego é os só textos, isso. eu O costumo, olhar, eu faço a preparação. Então, algumas isso, coisas eu vou, né? É quase vai mudando. uma Isso, maquiagem da tradução, digamos isso. assim, uma arrumação da tradução. O olhar do tradutor, ele é diferente do olhar Uhum. do revisor de texto em geral. Aí, né, na tradução, você olha muito assim pro é micro. A Eu revisão é um acho que a olhar tradução é mais macro. objetiva. É uma A coisa que tradução você. ela tem que ser mais objetiva, Isso. mais fiel ao texto. E a parte que eu faço é a parte mais que é a parte de preparação, mais até do que a revisão, né? Porque o Uhum, trabalho do preparador e o trabalho do revisor são, a gente sabe que são trabalhos diferentes. Então, meu uhum. trabalho como preparador é mais uma adequação do texto. Sim, Então, eu mexo muito nessa parte de colocar o texto bonitinho ali para ficar isso, coerente com a época e tudo mais. Então, isso. ele é um A pouco Júlia, mais a Júlia tá aqui flexível que o do perguntando, ó, se tradutor, a gente acha que essa revisão que precisaria precisaria de um de olhar de um um historiador. historiador. Eu acho que não, porque um historiador ele não tem a habilidade de revisão, de edição, a não ser Não, que mas ele eu acho que trabalhe ela com está isso. perguntando como um também, um além do tradutor, o historiador. Eu acho que não acho necessário, Eu porque acho mal que ou bem o seria autor já te deu o texto. isso, eu ia falar isso, que na verdade isso poderia ser ajuda para o autor, Para o ter autor. uma ajuda durante a escrita e tal. Porque o tradutor ele não vai mudar o contexto É, histórico, até porque tem autores que colocam até mesmo lá na nota dele de autor. Eu usei da licença poética para poder é, adaptar os costumes para aquilo que eu precisava e tal. Então, não eu cabe a mesma. gente, A como gente tradutor, mexer. estudando a história dos períodos, a maior parte dos romances de época são ambientados no século XIX, né? Isso. Então, a gente estudando ali em Inglaterra, a maior parte é Inglaterra, século XIX. Não é nem Uhum. Escócia, não é nem Não, Reino Unido no geral, é Inglaterra, século XIX. Então, a gente estudando um pouco dessa. A gente acaba se acostumando, né? O olhar acaba se acostumando com o georgiano, com o regencial, com. isso. A gente acaba acostumando com o olhar. É, e lendo os romances escritos hoje em dia, ambientados nessa época, a gente percebe muita licença poética, Muita. porque não. Então, Olha, é ou a só da gente gente ameniza falar. o olhar, É, ou eu é só costumo da gente brincar que eu falar escrevo que. quase uma fantasia de época, porque É, você falar que as protagonistas são à frente do tempo já é uma grande licença poética. já. Não existia feminismo naquela época, então jamais 99% das mocinhas literárias de romance de época elas não existiriam E não naquela teriam época porque acesso às origens, né? Lá, as origens do feminismo e as grandes discussões da Wollstonecraft, elas não teriam acesso a sim, nada disso. não, Então, não teria. isso não era um livro comum, como a gente costuma dizer. Eu sempre que eu tenho uma Sim, mocinha muito para frentex, via de regra, ela tem algum livro de feminismo na mão, ela tem alguma coisa que levou ela a esse que levou pensamento. Ela não ela a esse chegou lá. pensamento. Sim, É como a Heloísa do Bridgerton, né? Ela abriu a cabeça dela a partir daquele contato com o rapaz da gráfica. Então, não foi só ela, né? Qual foi a tradução mais difícil que você já fez, Andréia? de época eu fui. Foram dois livros. É, vou mostrar. Eu tenho tudo aqui, peraí. Eu acho que o mais difícil. Ai, eu não peguei daqui em cima. Esse aqui. A gente começa a olhar para a estante. É.
As peculiaridades da senhorita Georgiana, que é a Jane Frevina. Uhum. A Jane é uma grande escritora, é um grande. E ela tem Andréia, uma travou. narrativa. Sua internet está Oi, oi. travando. Vê se Voltou. melhorou? Voltou. Voltou? Opa. A Jane Fresina, ela é uma das grandes damas do romance de época americano. Uhum. E ela tem uma escrita muito peculiar, né? A forma dela escrever, ela é diferente. Ela é fluida, mas ela é irônica. Então, você tem que pegar lá nas entrelinhas o sarcasmo, porque os personagens dela são todas muito sarcásticas. São mocinhas muito à frente do tempo, mas ela tem essa característica do sarcasmo. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem o protagonista é o desfalecido Harry, ele foi dado como morto 3 vezes. E aí tem uma hora que fala assim, ele morreu, mas desmorreu. Então a gente teve que brincar com essa coisa do desmorreu, né? Que nem uma palavra que nem existe, mas É. a gente criando ali para poder fazer. Foi um livro difícil de traduzir Uhum. por essas peculiaridades da escrita dela, mas ao mesmo tempo foi muito legal porque é uma história muito engraçada. Então, foi bem interessante. E o outro que eu achei, assim, também um pouco difícil foi o Duque Inesperado da Darcy Burke. Uhum. Ele foi o primeiro romance, assim, bem erótico que eu traduzi, De época. de época. A mocinha, ela era virgem, mas, tipo, ela se deixou levar Era, pelo mas não queria ser logo. Não, ela se apaixona por um cara que eles não podiam se apaixonar, porque os dois estavam pobres, entendeu? Os dois perderam a fortuna por Uhum. um golpista. Então eles não podiam ficar juntos. Então, assim, a virtude dela era o que ela tinha que preservar para poder casar e tirar a família da miséria. Mas ela não resistia, assim, ela era muito atirada, entendeu? Então, conseguir entrar num meio termo ali do não perder a elegância do romance de época que o leitor quer e ao Uhum. mesmo tempo também não tirar a característica da autora que escreve hot e escreve um hot bem descritivo, você tem que ter um cuidado ali para você não errar a mão, né? Nem para mais e nem para menos, né? Então, eu acho que foram os dois livros assim mais difíceis assim Em de termos traduzir por de essas questões. período histórico, qual período você acha mais difícil, ainda dentro dos romances de época? Medieval, com toda certeza, eu acho mais difícil. Até porque é uma linguagem, tipo, saindo de regência e vitoriana, é uma linguagem muito diferente, com características muito diferentes. Os Material é mais escasso. material é escassíssimo. Mas as palavras são diferentes, os termos são diferentes, os nobres são diferentes, enfim. E tudo passa na Escócia, né? E aí você tem. É. É uma coisa completamente fora. Eu acho que assim, o primeiro medieval que eu fiz foi bem difícil também. Levei uma surrinha, assim, pra poder entrar no ritmo, porque eu não era um gênero que eu estava acostumada a ler, eu nunca tinha lido Uhum. nada medieval, Uhum. então eu ficava lá com mais dúvida. Eu tenho uma consultora de época, eu vou vem cá, me ajuda aqui, ué, dá uma luz aqui, o que é isso aqui assim? Aí, pra poder pegar o ritmo da tradução do medieval, que é bastante difícil. É, a preparação mais difícil que eu fiz foi um de. Ele era um inglês muito puxado para o gaélico. Nossa, Então, foi pela LVM. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque aqui onde eu tô, os livros não me alcançam, os físicos, entendeu? Então, minha vida é e-book. Ele foi. Ai, eu não vou achar. Não, eu já fiz preparação de misses, tudo pela LVM. Eu fiz da. uhum.
Não, não fui eu. É, bom, enfim, ele foi um livro bem pesado, porque ele tinha expressões muito. Era difícil, sabe? No inglês do Uhum. gaélico, e foi um livro escrito no início do século XIX, então, do século Uhum. XX, então já era uma escrita mais complicada, um inglês Sim, mais mais menos. rebuscado, né? E ele misturava gaélico, então foi bem complicado achar ali o ponto de leitura que o tradutor deixou, né? Então, porque eu não podia pegar, sendo um clássico, eu não podia transformar ele num um clássico ambientado numa época anterior, então ele é um romance de época clássica, digamos assim, ele não é um. É, eu não podia perder a característica do clássico e eu não podia deixar o texto muito cansativo, porque é um livro de 800 páginas, então foi um trabalho Traduzir, muito grande. traduzir e usar clássico, eu acho que ainda é mais complexo, porque tem isso, você não pode deixar ele chato, né, É, com aquela mesmo texto rebuscado do passado, mas ao mesmo tempo também você tem que ter um cuidado para eu vou não, lembrar o nome, porque agora eu fiquei agoniada se eu não encontrar o nome. O que será de não mim? pesar demais na mão para não deixar ele atual demais, mesmo Pois sendo é. época, né? Você tem usado o auxílio de inteligência artificial em algum momento? Porque eu vou confessar, eu sei que é um tabu, mas eu de vez em quando eu apelo. Olha Principalmente para só, os eu períodos acho que mais passados, assim, muito a inteligência filtrando. artificial, ela pode ser usada de, de forma Travou sábia de novo. e para ali voltou, Voltou. voltou, voltou. Uhum, Eu uhum. acho que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ela pode ser usada para lhe ajudar no seu processo. Ela não vai fazer a tradução por você, ela não vai fazer revisão por você, Não, não. mas isso não, 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 é não ajuda, funciona. assim, É um auxílio e levando muito, fazendo, conferindo muita coisa. fazendo uma busca detalhada. Aí você algumas expressões, às vezes muito específicas. Eu não foi o caso de romance épico, mas tipo, eu Achei aqui o peguei. livro, foi Walter Scott, Robbie Roy. Ah, tá vendo? É, não foi. Um exemplo que eu vou te dar não é nem de romance épico. Eu traduzi aquela série A Garota do Calendário da Audrey Carlan para Veros aqui no Brasil. E, rapaz, a Audrey, ela escreve assim em inglês. Gente, ela escreve em inglês do gueto, porque é umas gírias que, tipo, não tinha no Google. Sério, eu tive que. Não existia inteligência artificial naquela época. Porque Não, são livros não mais achei. antigos, né? Eu entrei nos fóruns, nos lugares mais bizarros para encontrar, não achei. E aí, tipo, eu fiz uma coisa que eu não tinha o costume de fazer, que era chamar a autora, né, por mensagem, me apresentar e falar, por Uhum. favor, você quer me dizer o que é isso aqui? Me dá um similar disso aqui para eu poder traduzir, porque, tipo, É, aqui é a linguagem do gueto, entendeu? Aí ela adorou, ela ficou toda feliz porque eu entrei em contato com ela estava conhecendo uma tradutora do livro dela e tal. E aí ela me deu a explicação do que era. Mas se eu tivesse inteligência artificial, possivelmente talvez esse tivesse caminho achado. tivesse achado porque essas coisas que são assim muito esses detalhezinhos assim, ele às vezes até acha, né? É. Encontra aí ele te dá um caminho e tipo você vai Você acaba realmente é isso descobrindo aqui. onde procurar, eu acho. Isso aí. Ele te dá o caminho para você confirmar a informação Isso aonde. aí. Porque muitas vezes esse do Robbie Roy, por exemplo, algumas coisas eu, assim, meu Deus, eu não tinha como deixar e eu não podia. Eu não tinha de onde tirar aquele negócio. Então, aí ele me Aham. dava informação, eu jogava para lá. Eu tenho um, um dicionário de linguagem, de slangs, né? Aham. Mas
E mesmo assim, muita coisa não. Então eu tive Até, que não, catar porque um caminho por as lá para gírias, jogar as para lá. gírias e expressões, elas vão se atualizando, né, todo diariamente, né? É, Então, essas são é, do período hoje eu vi no, regencial. Eu separei hoje eu aqui vi para no falar Threads de a pessoa tradução. dizendo até a utilização dos memes ela é datada, tipo, amanhã já é outro, aí Ah, você não pode é. mais usar o antigo, entendeu? Mas hoje Então, em dia tá muito rápido, né? muito rápido, exatamente. Hoje em dia o negócio é a tal da Então, trend hoje, amanhã não é trend, e vamos nós, é, né? é isso aí. Aprendendo a lidar com isso. Pois é. É, É, você acha que o fato de você. Eu acho que eu já te perguntei até isso. Você traduzir romance de época. E agora vamos, enfim, falar do contemporâneo. Te ajuda no seu processo criativo? Você tem ideias, você. Às vezes você pensa num final olha, diferente, porque isso acontece comigo na revisão. Eu olho e falo, é, e se fosse assim? assim, eu sou, o meu trabalho é muito compartimentado para que as coisas funcionem, Uhum, né? Passar pelos gêneros, traduzir os gêneros e escrever, se eu deixar um lado influenciar o outro, uhum. aí Mistura dá tudo, confusão, mistura tudo. Então, assim, o que eu não faço quando, por exemplo, eu estou escrevendo é aquele ler por gênero. lazer aquele gênero, Ah, eu também né? não Ou faço. Eu fujo. aquele, aquele, por exemplo, contemporâneo, não é nem deixar de ler o contemporâneo, mas tipo, eu estou escrevendo Friends com Lovers, eu não vou ler nada de Friends com Lovers. Eu estou escrevendo uma comédia romântica, eu não vou ler comédia romântica. Uhum, Para que influência? É claro que não há o que se dizer de que quanto mais você trabalha com livros, seja escrevendo, ou seja traduzindo, ou seja revisando, ou seja preparando, você aprende muito uhum. e isso influencia positivamente, tanto no seu vocabulário, tanto na sua narrativa, tanto no seu trabalho em si, porque você vê soluções que você pode implementar na sua escrita, que você pode implementar lá no seu trabalho e que vão funcionar, né? Eu sempre fui uma escritora que eu não tinha muito planejamento, do tipo, tive uma Explosão. ideia, sentei, vamos escrever, e aí hoje, assim, até com essa cliente, com a Alex, que é cliente de fantasia, eu aprendi um pouco sobre planejamento. Não que eu virei uma planejadora exemplar, não sou hoje. Inclusive, eu soltei um texto no Substack falando sobre isso. Comigo é mais para causa do que para planejamento, mas hoje em dia eu já consigo fazer um outline da minha história, o que eu quero fazer, para onde eu vou, onde eu quero chegar, Uhum. para que eu não fique tão perdida. Então, a tradução aí, ela me ajudou nesse sentido, de aprender também técnicas com outras autoras com quem eu trabalho, para aplicar nas minhas histórias. Mas, assim, especificamente essa história aqui tem uma coisa assim que eu achei interessante e tal, já não. Eu tive esses dias eu tô escrevendo thriller também. Então, esses dias eu tive uma ideia para um thriller, aquela coisa do roubo no Museu do Louvre. Hum. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, eu acho que eu vou escrever um thriller sobre um roubo no Museu do Louvre e tal. E aí eu pensei ali num pote, aí eu conversando com a Lu, eu falei assim, acho que a gente já trabalhou num livro que tem uma coisa assim, que a mulher trabalhava no museu. Eu falei, não, então esquece, não quero fazer. Vou tentar pensar numa outra coisa. Porque para as pessoas vai ser novidade, que talvez elas nem vão ler aquele livro, né? Ou Uhum. não, vai ter milhares de outros livros com aquele plot. Mas para mim é uma coisa muito próxima, então assim, eu prefiro não misturar. Porque Procurar na vida de escritor a gente acaba influenciado por muita coisa, né? muita É, coisa. notícia de jornal, uma conversa. Tudo. Há alguns anos atrás, até me perguntaram de onde eu tirava algumas ideias de diálogo. E eu confessei que muitas vezes na minha casa, jantando, alguém fala um negócio, eu fico assim, nossa, Isso aí. meu personagem Isso podia aí. ter dito isso. Isso aí. É bem por aí, ó. Então, às vezes, assim, as ideias vêm.
onde você menos espera, andando na rua, É. dirigindo, você tem uma ideia. Ou já aconteceu comigo, uma história que eu já contei algumas vezes. Eu tenho um livro chamado Conde de Letzburg, eu escrevi ele todinho na Alemanha, num castelo chamado Eltz. Até Letzburg é um anagrama do Eltzburg, que é o castelo Uhum. que eu estive. E eu entrei no castelo com o meu marido e meus filhos e eu parecia transportada no tempo. Era como se eu visse os personagens andando. Então, eles foram vasculhar o castelo. Eu até seguia a guia turística do castelo, até andei atrás dela, ouvindo o que ela estava dizendo para todo mundo. Mas a ideia nasceu ali, ali. Eu escrevi praticamente todo o roteiro do livro, que eu sou do roteiro. Eu escrevi praticamente todo o roteiro do livro nessa viagem. E eu escrevi muito do livro nessa viagem à mão em caderno, que eu não viajei com computador, né? Viagem de férias, a gente não Uhum. leva computador. Então, eu escrevi praticamente o livro todo à mão. E assim, não é difícil acontecer comigo eu ver um casal na rua e eu imaginar a história Uhum. deles. Eu Sim. ler um livro e pensar no final diferente. Isso para mim não é nada Às vezes incomum. até uma coisa que um leitor fala, né? Uhum. Ah, tal coisa assim, você fica, "Puxa, isso aqui dá uma coisa legal." A gente se inspira muito na vida, né? O período da pandemia para mim, por exemplo, foi muito difícil, porque você fica preso dentro de casa, você não vê gente, você não fala com ninguém, você não, né, não tem contato com os outros, você não tem vida. E É. aí, como eu, que sou uma autora que me inspiro na vida, vou Uhum. conseguir escrever. Então, esse foi o período que eu escrevi menos, que eu produzi menos, porque eu não tinha essa inspiração, né? Tipo, vou escrever sobre o quê? Todo mundo triste, todo mundo deprimido. Então, Na você verdade, eu acaba. produzi menos na pandemia porque tinha muita gente dentro de casa o dia inteiro. Uhum. E aí, Então, trabalhar no mesmo ambiente que o meu marido era muito tenso, muito tenso. E eu vi filho tendo aula e já aconteceu de eu escrever a frase do que o meu marido estava falando na reunião, eu escrevi no livro. E aí depois eu voltei apagando, aí eu passei a trabalhar de fone de ouvido, porque às vezes semana passada eu comentei isso com as meninas, eu coloco dorama em chinês. Porque como eu não entendo chinês, eu não presto atenção. Então fica só aquele som só aquele barulho. constante. É só eles É. falando na minha cabeça. Então, Uhum. isso acontece muito comigo. Mas, não, já te perguntei do processo de. Você tem uma revisora que trabalha com você, a Lu, né? Isso, Que alô, também é isso, preparadora. Você nota isso. muita diferença das suas, no seu processo de tradução, né? Ali no dia a dia. Das suas primeiras traduções para você, elas eram mais complicadas. Você criou aquelas tabelinhas de tradução para você ter Não, um. eu não sou organizada nesse nível de ter tabelinha, de ter. Não Como você sou está esse falando tipo de tanto da pessoa. compartimentalização, eu falei, ela deve ser Não super sou. organizada. Não, eu guardo, eu sim, muita coisa vem da cabeça, que não funciona muito bem, mas, tipo, eu- são muitos anos de trabalho, muitos livros traduzidos, então, assim, já está muito no sangue, né? Uhum. Já por exemplo, na fantasia a gente acaba tendo que ter lá um guiazinho de algumas nomenclaturas, algumas coisas que precisa ser usado. Mas em geral, eu não tenho nada disso, né? Eu vou traduzindo e vou fazendo trabalho. É nítido a diferença de uma tradução do começo, das primeiras, para agora. O Não, trabalho eu digo é na muito sua diferente, porque você velocidade, vai. no seu Não, processo, não. em você. Até na qualidade de tradução, de facilidade de você ler o texto. Eu antigamente ficava lá, copio um texto, bota lá junto com um arquivo e tal. Hoje em dia eu já trabalho com um monitor aberto com duas telas. Eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar com duas telas, fazendo comparação de texto. A gente já ficou lá. Pum, pum, pum. Então, A prática. a, a prática é que nem a escrita, né? Quanto mais Uhum. você escreve, melhor você escreve, com mais facilidade de você desenvolver narrativa. E a tradução é a mesma coisa. No começo era muito difícil, tem uma insegurança, tem medo de você entregar um negócio que não está muito bom, e aí
quando você trabalha com editora, voltar, o cliente não gostar e tal. Mas, no meu caso, por exemplo, hoje eu trabalho basicamente só com autor internacional, eu não trabalho com editora no Brasil. Então, você tem que ter autoconfiança de que está fazendo um bom trabalho, porque você não vai ter alguém de fora, alguém terceiro, o cliente vai confiar em você para fazer esse trabalho ou não. Então, hoje eu tenho muito mais segurança de pegar um texto difícil ou um texto muito grande, ou trabalhar com 3 gêneros diferentes ao mesmo tempo e ter a consciência de que no final vai ser entregue um trabalho feito com qualidade, Uhum. com tudo da melhor forma possível para que esse cliente, que é uma autora que vai publicar, ela tenha a segurança de que ela vai publicar o livro dela, ela vai receber um livro pronto para a publicação. É. E tenho a sorte também de contar com uma pessoa que trabalha comigo, que é uma excelente revisora, uma profissional muito gabaritada. A gente estuda muito, a gente fez muitos cursos, e a gente está sempre buscando coisas para melhorar o trabalho, porque é isso, assim, o trabalho de tradução é um trabalho de confiança, principalmente Uhum. quando você trabalha como freelancer para autor, Uhum. né? Quando você trabalha para uma editora, vai ter um editor ali que ele vai assumir esse papel de ler e falar assim, ah, isso aqui ficou legal, não, isso aqui a gente pode mudar, pode mexer e tal. Títulos de livro, por exemplo, às vezes vem os títulos e fala assim, esse livro aqui, esse título aqui não funciona, essa Ah, é. tradução aqui, ou é intraduzível, e você tem que adaptar. Não, tem alguns títulos que Então, fazem muito sentido em inglês e zero sentido em português. zero sentido em português. A gente A passa gente, bastante por isso. Eu pego de vez em quando adaptação, os eu títulos adoro traduzidos adaptação ao de pé da título, letra e eu não. não funciona, não funciona. Então, quando você trabalha como editora, vai ter alguém no pós que vai ler e vai Uhum. tomar essa decisão. Quando você trabalha com o autor, essa decisão é sua. E muitas vezes você tem que ter também jogo de cintura para explicar para o autor seu título. Ele não faz sentido em português e a gente precisa mudar, e aí às vezes não é bem o que a pessoa quer e tal. Então tem que ter todo Um cuidado. uma segurança e um cuidado para você poder passar essa segurança para o seu cliente. E aí, eu vi que você trabalha com a Bookmarks e você trabalha Uhum, de maneira autônoma para uhum, autores. E aí, isso, quando você entrega o trabalho de tradução para eles, essa tradução, ela já passou pela Lu ou ela já. vai direto? Já passou pela Lu. Eu e a Lu somos sócias em 2 empresas. A gente tem a Bookmarks é a minha dela. A gente abriu em 2020 com a ideia de vamos comprar alguns direitos de livro e vamos internet, né, na Amazon e tal. Uhum, E ela acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente esperava. E a gente tem a LA, Lu e Andréia, né, LA Book Services, que é uma empresa de tradução e revisão de texto. E uhum, a gente faz esse trabalho em conjunto. Né? uhum. Então, quando o cliente me contrata, ele contrata o serviço completo, a tradução e a revisão, e eu entrego o arquivo para ele pronto, para ele publicar na Amazon, Publicar formatar e independente. publicar na Amazon, independente. Isso aí. Entendi. É, você já traduziu muita fantasia? Essas. Fantasia já. Fantasia, só a Alex já foram mais de 30. Só de uma autora. Tipo, eu sou a tradutora oficial dela aqui no Brasil, ela só traduz comigo. Foram mais de 30. Uhum. É porque tá super Já na moda, né? tá super em alta. Tá super em alta. Tá super em alta. Eu tenho lido E muita é bem fantasia. legal. É bem legal. Assim, eu gosto muito do que ela faz, porque ela às vezes vem com uns temas assim, que assim, cara, isso aqui vai dar certo, mas ela tem uma narrativa que pega, assim, é bem legal. Uhum. Então, É já porque a fantasia fantasia ela já puxa traduzi muito do muita coisa. medieval, né? Muito, Normalmente a muito, fantasia puxa muito do muito, medieval. muito do medieval. Até aquela Do lógica dos medieval, dragões e isso, castelos, enfim. castelos, isso aí. A alta fantasia, aqueles mapas elaborados. Tudo aquilo puxa Muito muito do também de medieval. Uhum. mitologia, né? Enfim. E a gente aprende muito, né? Quando eu comecei a traduzir fantasia,
porque assim, a cabeça faz, né, dá um boom, assim, fala, caramba, isso aqui, nossa, como é que a pessoa pegou a tal história da mitologia e transformou isso aqui? E você dá Eu pitaco, acho Andréia? massa. Dá Na história, pitaco? não. É. Não. Não, ela me entrega, o cliente me entrega o texto pronto. A não ser que, tipo, seja algo que eu leia, mas isso aqui é ofensivo, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa de um ajuste. Isso, alguma Aí, coisa aí, que, por exemplo, algum tema que seja sensível, por exemplo, para o leitor brasileiro. olha, vou te dar um exemplo. Em inglês é muito comum você traduzir, você usar para descrever cor de pele, usar comida, né? Uhum, Pele azeitona, pele, pele cor de chocolate, uhum, é tudo você usa a comida. Em português, no Brasil, isso não pode, né? Isso não é é. aceitável. Isso é ofensivo. E aí você é uma coisa que você tem que mexer. E aí avisa para o autor, olha, a descrição a gente tem que mudar um pouco, porque isso aqui no Brasil é ofensivo. Não só isso, mas outras coisas também que a gente pega, que vê que aquilo ali não vai funcionar e que pode gerar uma coisa Uhum. negativa para o autor. Aí avisa, ó, aqui eu preciso, porque isso aqui não é legal, aqui essa linguagem não funciona e tal. Mas, em geral, quando você trabalha freelancer, né, digamos assim, você trabalha direto para o autor, esses detalhes, essas nuances ficam mais fáceis de você tomar a decisão de adaptar da melhor forma possível. Por isso que eu falo muito que tradução, o serviço da tradução, ele é um serviço de confiança. Porque o autor tem que ter confiança de que ele vai me entregar o livro da minha mão e que o que eu precisar adaptar ou editar, ele vai receber de volta de uma forma que não descaracteriza o texto dele, mas que fica fluido e adequado para o nosso idioma, É, porque né? eu te pergunto Então, isso porque, como a gente estava falando de romance de época, tem alguns temas em romance de época, um tema em específico, a escravização e etc e tal, uhum, que é muito complicado uhum, de lidar em termos uhum. de texto, especialmente de romance. E não é tão comum em livros americanos até mas era um modelo diferente, então Fez um modelo diferente. era um modelo diferente de escravização, mas nos livros da Inglaterra, por exemplo, ambientado na Inglaterra, ninguém Hum, fala nada sobre isso, não, passa por cima. isso. E quando você pega um livro de um autor americano que trata do tema, ambientado nos Estados Unidos, porque dificilmente é ambientado no Brasil, escrito fora do Uhum, Brasil, uhum, uhum. você costuma falar com a autora sobre essa possibilidade de uma recepção do público? Você tem Olha, essa proximidade para conseguir abordar olha, é isso? assim, nunca me aconteceu de pegar de autônomo, tá? Mas no trabalho que a gente faz aqui no Brasil com o autor nacional, por exemplo, que seria mais fácil de acontecer isso, o trabalho que a gente faz vai um pouco além de uma preparação ou de uma revisão comum. Uhum. Quando a gente lê a história, isso aqui não tá fazendo, isso aqui está ofensivo, isso aqui não está legal, isso aqui historicamente está incorreto. Tudo isso a gente vai apontando no texto. Então, assim, antes de começar a trabalhar um autor nacional, principalmente, que é um autor que muitas vezes você tem que ter um tato maior para poder trabalhar, porque às vezes a pessoa acha que você está tratando o texto, mas que você está sendo crítico demais, tá, né? Então, eu já deixo claro, olha, a gente quando pega livro de nacional, a gente mexe bastante, a gente edita e a gente aponta, não falhas, mas a gente aponta aquilo que pode ser melhorado ou situações problemáticas para que você melhore o seu texto. Então, tudo vai em prol do texto. Não me Uhum. interessa que quem escreveu foi A, B, C, o fulano que é best-seller ou se o fulano que está começando agora. Isso não nos interessa. A gente trabalha para o texto. Então, a gente mexe no texto assim, sem dó, entendeu? Tipo, isso aqui tá racista. Isso aqui não está legal. Sugiro que mude para isso, isso e isso, porque essa fala aqui pode soar racista e pode ser, não ter sido isso que você quis dizer. Então,
A gente se posiciona dessa forma, tanto eu quanto a Lu, quando a gente vai fazer tanto uma tradução se acontecer, quanto uma revisão ou edição ou leitura crítica que a gente fizer com o autor nacional. Porque isso é importante, porque eu, como profissional do livro, e como alguém que está sendo paga para ler e avaliar, né, fazer uma leitura crítica, por exemplo, cabe a mim, que tenho uma visão mais ampla do que o autor que escreveu e pediu para alguém avaliar, apontar esses problemas, porque são problemas e que às vezes não. Tem gente que, óbvio, tem gente que vai escrever com esse propósito, infelizmente. Mas tem gente que não vai escrever com esse propósito e às vezes, tipo, não se deu conta de que aquilo ali pode soar estranho. Como às vezes acontece, eu mesma às vezes escrevo alguma coisa e a Lu, que quando revisa livro meu, ela agora tá muito ocupada, ela não tá tendo tempo de revisar meus livros. Mas aí ela, isso aqui, isso aqui não tá legal não, isso aqui pode dar margem para uma. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Uhum. Então, a gente costuma fazer. É importante. E com as autoras de fora, a gente tem, eu tenho uma proximidade grande com todas elas, e a liberdade de falar, tipo, elas mandam capa, essa capa aqui não funciona para o Brasil. Aí elas vão, procuram uma capa para fazer. Esses dias eu estava conversando com uma possível aí cliente, ela escreve horror dark, né? É mais do que um romance dark, É o é Dark mais do puxado Dark. pro horror, é o dark do dark, é o alto dark, digamos assim. É um É o negócio Super assim, Dark. tipo quase um livro de terror, mas tipo, tem um romance, enfim. E aí ela falou, eu tava pensando nisso aqui, você acha que funciona? Eu falei, funciona se você mudar essa capa, se você posicionar ele como um romance dark. Se você botar como horror, vai todo mundo sair correndo. Ah, Porque aqui é. no Brasil a gente não tem este gênero consolidado. E É, é um romance dark também. Tem romance, é um romance dark. Só é. é mais pesado. Até tem gente que escreve esses darks assim que são mais pesadões e que entra como romance dark, não vai entrar como horror. Né? Uhum. Aí ela, não, então eu posso fazer isso e tal. Então ela vai pensar lá o que ela vai fazer. E de repente eu não torço pra ela voltar. Mas assim, eu tento Você já ter negou essa livro? proximidade. Não, eu não recuso, eu não nego nada. Eu não Não? recuso cliente. Eu sou capricorniana. E capricorniano gosta de trabalho. Eu não recuso cliente. Bom, eu gosto de trabalho, mas eu já recusei cliente. Não, eu não recuso cliente. A não Não ser tem que seja clima, cliente caloteiro. é, tem temas que. Primeiro que quando a pessoa chega para me contratar, para revisão, né? Basicamente. Uhum, A primeira coisa que eu digo é: eu vou optar, eu vou opinar. Eu necessariamente vou opinar. Eu sempre uhum, opino. Então eu já alerto logo. Olha só, se é sensível, não é comigo. Não é comigo, porque eu vou. Eu nunca. São mais de 20 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com revisão em 2003. E eu nunca fiz apenas revisão ortográfica e gramatical. Nunca. uhum, A minha cabeça não funciona assim. Então, toda vez que eu pego um texto, eu comecei com texto de direito, eu comecei opinando em texto de direito dos outros. Então, toda vez que eu pego o texto de alguém, eu vou opinar, eu vou dizer se isso está adequado ao mercado, se aquele linguajar está bom, se não está, se está uhum, coerente, se não está, se o autor pegou pesado ou não, no sentido de. é, Primeira pergunta que eu faço: qual é o seu objetivo com esse livro? O que você quer passar com o livro? Eu quero passar a mensagem. Eu faço o autor pensar nisso primeiro. É um livro de romance? Você quer que seja um livro para a pessoa sentar num dia chuvoso lendo no sofá? Ou você quer que ele esteja tenso lá na cadeira, agarrado? Qual é o seu objetivo com esse livro? E a gente trabalha em cima do objetivo do livro. Não é assim, uhum, eu trabalho, né? E eu trabalho muito perto de autor, então todos os que me procuram, os editores também, é sempre muito. Eu marco reunião, eu abro o arquivo na minha tela e mostro aqui e ali. Às vezes eu jogo parágrafo para cá, jogo parágrafo para lá. Principalmente com autor nacional, faço muito isso.
Um texto de revisão de tradução não tem muito como, né? Uhum, Nossa liberdade de atuação é muito menor, uhum, mas um texto de autor nacional, um texto que ainda vai para o mercado, um livro que ainda não está entregue para o público, a gente tem uma liberdade maior de agir em termos de revisão. Então, até por isso que eu te perguntei se você recusou. Já recusei principalmente quando o autor ele tem ele não quer ele não quer ouvir o que se tem a dizer uhum. sobre o livro dele. Então, não vai levar meu Eu nome. sei. Olha, eu trabalho assim. Às vezes, eu traduzo qualquer coisa. Eu não tenho preconceito. Eu já traduzi livro LGBT, livro tanto sáfico quanto aquiliano, da época, thriller. Eu não faço distinção. Eu já traduzi uns livros mega bizarros, tipo Easy Play, uns hot que é de binório, das coisas mais bizarras que você possa imaginar, eu já traduzi. Então, eu não tenho. Ah, você traduz o canguru perneta. Traduzo. Pode Mas daí passar pra cá que eu perguntar traduzo. qual é o objetivo dele com o livro, né? Ah, eu não tenho, assim, eu não tenho esse problema. Tipo, o É cara porque a escreveu o livro, tradução é mais aquilo já tá ali. objetiva. É. Agora, quando a gente pega um livro de revisão, antes da gente fazer, né, geralmente é um trabalho. Livro nacional, geralmente a gente trabalha em dupla, eu e a Lu. Normalmente a gente já pega para fazer edição. Assim, a gente trabalha muito com livro traduzido. Então, assim, quando vem um autor pra gente, ou é um autor que vem indicado por alguém, ou a pessoa às vezes tinha um revisor e o revisor falhou naquele momento, aí Uhum. ela pergunta, ou é alguém que está precisando de um trabalho um pouco mais consistente, uma edição, uma coisa mais profunda, digamos assim. Ih, travou. Trabalha dessa forma. Oi, 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 Voltou. melhorou? Uhum. Eu aviso antes, eu trabalho dessa forma. Tudo bem para você? Ah, tudo bem. Se o autor disser que não, a gente vai fazer a revisão que ele precisa para não deixá-lo na mão, principalmente por esse motivo, porque quando chega para mim no nacional, porque não é o meu público principal, né? Uhum. O nosso público Eu não é o lembro. A livro Bookmarks nacional. nasceu mais para outro, É, para a gente sempre trazer. trabalhou com autor internacional, então assim, Uhum. não, tipo, raramente a gente faz, por exemplo, divulgação de que tá aberto vaga, alguma coisa assim, porque a gente está sempre com tradução para fazer. Então, mas quando aparece, a gente faz. Se o autor não quer, não gosta, eu quero fazer só uma correção. Ok, vai ter o que você está contratando. É claro que a pessoa perde uma grande oportunidade quando ele não quer Uhum. ouvir, ele não quer receber um feedback mais detalhado, ele perde uma grande oportunidade de crescimento. Porque a Sem gente só dúvida. cresce na escrita quando a gente entende aquilo que a gente está fazendo de errado ou aquilo que a gente pode melhorar. Não que a Uhum. gente esteja errando, mas que a gente pode melhorar, né? Não Então, tem muito errado, né? não, tem, você quando você, e até porque ninguém nasce sabendo, né? O que Tem. eu comecei a escrever em 2013 também, o meu primeiro livro, ele tem uma narrativa, hoje você tem outra. Eu olho para trás e falo assim, caramba, não tem nada a ver com o que eu escrevo agora. É. Mas ele serviu por um propósito e era Você para ser amadurece assim, também, né? A sua cabeça e você vai, amadurece, seu sim. pensamento amadurece. Então, assim, o que eu acho, assim, que eu sinto muita falta de ver nos autores nos autores nacionais é a preocupação em aprender, em Uhum. conhecer o processo, em conhecer como funciona. Eu fico às vezes vendo no Threads o pessoal, eu não mando um livro para uma análise crítica porque eu tenho medo da pessoa me esculachar. Tipo, você está contratando um serviço, ninguém vai te esculachar nada, Não, claro entendeu? que não. Não é? A pessoa vai Tem, te dar, tem respeito. Você está contratando um profissional, o profissional vai te tratar com claro, respeito. é claro. Então, assim, é, 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 mas é um receio muito imaturo de alguém que não entende o mercado que está inserido. Mas eu acho que também Então tem eu a ver sinto com os muita profissionais falta. do mercado, Andréia. Ah, também tem. Tem E, eu venho de uma outra época de revisão. sim,
sim. Eu venho de uma época que não tinha inteligência artificial, a nossa revisão era dicionário, eu tenho mais de um dicionário, dicionário etimológico, dicionário não sei o que, dicionário não sei o que lá. E eu venho de uma época que era tudo muito manual, né? Eu já Sim. revisei livro digitado em máquina de escrever. Eu já revisei livro que me imprimiram e me entregaram, porque a gente não tinha, o e-mail não era o que é hoje, editor Não, de texto não. não era o que é hoje. Uhum. Então era tudo muito canetão, mão e vamos Sim, nós. E então é um outro, a gente enxergava o trabalho de uma outra forma. E o prazo de revisão ele encolheu muito. muito. Tradução também. É, né, principalmente tradução, né? Porque tradução, antigamente, a gente às vezes levava anos traduzindo. Hoje em dia, você tem 3 meses para traduzir um livro. Dois, um. Olha, a minha primeira tradução assim de para editora grande foi A Garota do Calendário. Foi a primeira tradução que eu fiz para Velas. São 12 livros, né? Uhum, Então, ela me deu um prazo assim, tipo, um mês e meio para cada livro. Eles não são livros grandes, eles são livros curtos. E aí, tipo, eu dei uma ligada para ela para conversar com a editora para ver se ela conseguia me dar um prazo um pouquinho maior para dar uhum. tempo, né, de fazer com calma. E eu saí da ligação com um prazo menor, entendeu? Porque ela tinha que lançar os 12 livros até agosto. É, o E prazo de revisão eu, não tinha aí 3 meses para revisar um livro, 2 meses para revisar um livro. não, É, hoje em dia não, é tudo muito mais rápido, não, muito são mais 15 dias no corrido, né? máximo. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia 2, 3 revisões. Eu fazia a revisão até o livro estar pronto para sair. Não era Uhum, uma única leitura, era mais de uma leitura. E ainda uhum, hoje em dia eu faço mais de uma leitura. Quem trabalha comigo sabe disso. Eu nunca uhum, leio uma vez só, eu leio mais de uma. E quando eu mando para a editora, eu sempre mando com a observação: se precisar, devolve. Porque às vezes eu peço para me mandarem depois de diagramado para eu reler. Então, uhum. eu venho de uma outra época de revisão. Então, a gente tem muito Sim. profissional hoje em dia que faz o trabalho de qualquer Tem muito maneira. curioso também, né? Muita gente que é leitor e que começou a ler muito, acha que sabe um pouco de português, ou às vezes é até É, formado em letras, mas não tem experiência, porque a e aí revisão e acha a que pode ser tradução não tem a ver revisor. só com formação, né? Não, não tem. Não, formação Não tem. universitária, eu quero dizer. A gente, Sim, 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 principalmente a parte de tradução, tem sim. processos específicos que a gente não vê na faculdade e a parte de revisão também. Tem muitas nuances que Tem não tem na experiência, né, faculdade. Adri? Assim, a experiência ela faz com que você aprimore os processos. Tipo, a própria. Teve uma coisa assim que me deixa para morrer quando a gente recebe uma tradução de livro lá para a editora que não vem com a sugestão de título. Não vem a tradução da sinopse. Como assim? Tipo, quando eu vou traduzir um livro, eu tenho que dar uma sugestão de, mesmo que seja um título intraduzível, você tem que ter uma sugestão para dar, porque tipo, o editor que vai receber, ele precisa ter um norte, tipo, o cara vai ter que ler o livro inteiro antes de dar um nome para poder mandar fazer uma É, capa. Então você vê assim um pouco do despreparo mesmo das pessoas é, para determinados tipos de funções. E a adaptação de título é um negócio que eu amo fazer. É super difícil, porque é super você difícil. chegar Porque você num tem que chegar num título, atrativo, título e capa, né? é, Você tem que chegar num atrativo. Por mais tem que chegar que até. muitas vezes o marketing ajude nessa parte da venda, o nome do autor ajuda na parte da venda, uma boa sinopse ajuda, mas o que chama a sua primeira atenção É é a capa e capa o e o título. título. Então, Isso. Andréia, eu vou encerrar por aqui, que a gente já está mais de uma hora batendo papo, e se deixar, a Ai, gente que legal. vai. Vai já ficar até amanhã, isso. Não, eu separei um monte de Que livro para mostrar, bom, acabei nem amei. mostrando, então nem vai dar. Ah, eu também, eu tô com a minha filha aqui, não tem problema. Aí Mas a foi gente ótimo, marca um outro adorei. dia para conversar de Eu novo. amei falar de livro, eu amo falar de tradução, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, sempre que quiser, pode chamar que eu estou à A gente disposição. marca outra para falar de novo e mostrar mais livros que você traduziu, e aí você conta para Isso. gente o que está traduzindo agora. Ah, pode deixar. Já Eu mostra a falo sim. capa, título. Isso, pode deixar. Tá? Obrigada, Andréia. Obrigada para todo mundo que Obrigada. entrou. Um Beijo, beijo, fica com obrigada, Deus. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.